Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos, pela graça de Deus, mais uma vez reunidos nesse domingo para celebrarmos ao Senhor, louvarmos o seu nome e refletirmos na sua palavra. E hoje nós vamos começar a iniciar esse culto de celebração a Deus lendo um salmo, Salmo 128, que diz assim, a partir do verso 1, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Olha que maravilhoso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, mais do que feliz é aquele que teme a Deus e também anda nos seus caminhos. Por quê? Você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e tudo que você fizer irá bem a você. Por quê? Porque você está vivendo debaixo da vontade desse Senhor. E eu quero convidar você nessa noite, com a sua família, ou você que está nos assistindo, seja sozinho ou em família, que Deus nos dê um culto maravilhoso na sua presença, em casa, onde você está, que você possa louvar a esse Deus com alegria, pois Ele é a verdadeira felicidade que nós precisamos, que você possa também refletir na palavra de Deus e que ela fale ao teu coração grandemente e através das orações também. E desejo a você um ótimo culto na presença desse Senhor. Vamos louvar o seu nome.
Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a sua família. E essa noite nós, pela graça de Deus, estamos reunidos mais uma vez para louvarmos ao Senhor, celebrarmos o seu nome e podemos também refletir na sua palavra que traz muitas lições valiosas para as nossas vidas. E hoje, continuando nesta série de reflexões, temos refletido todos os domingos com o tema da série Famílias Transformadas, quando a Bíblia se torna o guia da família. Hoje nós vamos ver mais uma transformação que acontece em nossas famílias quando a Bíblia se torna o nosso guia de vida prática em família. E hoje o tema para a nossa reflexão é a transformação na missão familiar. É isso que nós estaremos refletindo essa noite, pensando um pouco sobre alguns princípios valiosos em nossas vidas, daquilo que vai mudando, transformando ao ponto que começamos a viver segundo a palavra de Deus. Algumas coisas que vão nos direcionando e alinhando com relação ao propósito de Deus para a nossa família e para a nossa vida. A primeira pergunta que a gente precisa fazer: o que significa essa palavra missão, Essa é uma pergunta importante a se responder para entendermos o propósito da reflexão. O dicionário vai dizer para nós que missão é algo que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. Então a ideia é essa de missão. É algo que foi comissionado a você para ser feito por alguém e você tem que executar essa ordem que foi dada a você. Isso é missão. Em termos empresariais, empresa usa muito essa questão de missão e visão, E em termos empresariais, missão é a razão de ser de uma empresa. O propósito pela qual trabalham e se esforçam os seus sócios e colaboradores. Então, qual que é a ideia? É a razão de ser. Qual é a razão de existir essa empresa? Para o que ela existe? Isso é a missão que traz essa ideia para uma empresa. Então, ela vive a partir desse propósito, dessa missão. Agora, trazendo isso para a nossa família, a pergunta que fica, Qual é a missão da sua família? Qual é a missão que a sua família tem? Ou talvez surja outra pergunta, Você nem sabia que existia missão para a família, Mesmo que você não tenha uma missão definida, nós vivemos a partir de missão. Nós temos uma missão como família e muitos têm vivido sua missão como família a partir de suas perspectivas, seus projetos, seus sonhos e por aí em diante. Mesmo que você não tenha isso definido em mente, Minha missão é essa, pontualmente, mas todos nós vivemos a partir de uma missão, nós vivemos com um propósito. Então, qual é o propósito da sua família? Para o que a sua família existe? Ou ela está caminhando para qual objetivo? É aí que nós chegamos ao ponto da nossa missão. E algumas pessoas têm colocado como missão de suas famílias a felicidade. Assim como eu disse, talvez não seja como objetivo que a gente coloque, mas a maneira de viver demonstra que essa é a nossa missão. A maneira como agimos, nos portamos, é assim que vai demonstrando para qual missão nós estamos caminhando. Então, muitas pessoas têm colocado como missão da sua família a felicidade, baseada na realização dos seus sonhos. A pergunta que fica é: qual é o problema disso? É errado buscar a felicidade? Talvez é uma pergunta que surja, e a resposta é: não é errado. Todos nós queremos ser felizes e não é errado buscarmos a felicidade. Mas o problema que há é quando a felicidade se torna a nossa missão. Isso acaba acarretando muitos problemas graves para a nossa vida e para as nossas famílias. Pois quando nós decidimos viver pelos nossos sonhos,
e acreditamos que são os nossos sonhos que irá nos proporcionar a verdadeira felicidade, a realização, nós vamos nos frustrar muitas vezes, porque nem sempre, ou quase nunca, né, os nossos sonhos trará a verdadeira felicidade, trará a satisfação completa. Pelo contrário, ter isso como missão de vida muitas vezes nos leva ou pode nos levar à ruína. Por quê? Porque o nosso sonho, nossos objetivos acabam se tornando nossos ídolos, o nosso Deus. Porque nós concentramos toda a nossa energia, nossas forças e nossos objetivos para essa finalidade. E quando vivemos assim, temos colocado isso como nosso Senhor, como nosso Deus. E quando trocamos o Deus Criador, Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, como o único Deus da nossa vida e colocamos outras coisas, essas coisas, elas tendem a nos prejudicar, nos escravizar e trazer muitos males para nós. E hoje nós vamos refletir um pouco, baseado na palavra de Deus, com base na história de Abraão e sua família, diante do chamado que Deus fez a eles. Nós vamos pensar em algumas transformações que acontecem na missão da família, quando a Bíblia se torna o nosso guia. Então, desde já eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia aí, abra ela em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, e refletindo e pensando em alguns princípios. E para começarmos, o primeiro princípio que eu quero trazer a você é que quando a Bíblia se torna o nosso guia de vida, da nossa família, da nossa jornada adiante, a primeira transformação que acontece é que a nossa família caminhará sob a agenda de Deus. Vamos ver no texto o que isso tem de positivo e transformador em nossa vida. O texto diz assim, versículo 1: O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Preste atenção, Deus aparece a Abraão e diz para ele sair da sua terra, abandonar seus parentes, sair da casa de seu pai e ir para uma terra que ele mostraria. Quando a gente para refletir nesse chamado de Deus, nós vemos aqui o quanto isso parece ser uma loucura. Por que isso parece ser uma loucura? Porque Abraão, se você caminhar um pouco no texto, você vai ver isso. O texto vai dizer que ele tinha 75 anos de idade. Abraão não é um mocinho, não é jovem. Abraão já é um senhor de idade. E a sua esposa também já era de idade avançada. Abraão já tinha sua estabilidade financeira, o aconchego da casa do seu pai e a companhia dos seus familiares. Então ele estava estabelecido, ele estava bem. Só que Deus aparece para ele e diz: Abraão, sai de tudo isso, sai desse meio e vai para um lugar que eu mostrarei a você. Olha que chamado, que ordem que Deus está dando a Abraão. Então Deus chama Abraão para sair da sua estabilidade, do seu conforto, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus nem colocou a localização no GPS de Abraão. Falou: Abraão, sai por aí que eu vou mostrar para você aonde é que você vai. E quando a Bíblia se torna o nosso guia, a nossa família irá ter como razão de existir viver sob a agenda de Deus. Porque o texto vai dizer para nós que Abraão ele sai e vai. Ele obedece à ordem de Deus. Ele opta, ele escolhe caminhar segundo a agenda de Deus. Deus está trazendo uma agenda de vida para ele, para a sua família. Talvez Abraão tinha projetos, planos, sonhos, coisas a conquistar, mas Deus chega diante dele e fala assim: abandona tudo isso, Abraão, deixe tudo isso para trás e vai para onde eu vou te mostrar, para onde eu estou querendo conduzir você, caminha e vai.
E ao mesmo tempo que isso soa como uma loucura aos nossos olhos, né, aos olhos humanos, também é transformador, porque viver diante da agenda de Deus significa viver sobre a direção de Deus, significa viver sobre a orientação de Deus, sobre a proteção e a provisão. E saiba de uma coisa, nada pode nos satisfazer mais nessa vida do que o fato de estarmos no centro da vontade de Deus. Lembra que a gente falou no começo, a gente coloca a expectativa, a esperança nos sonhos, nos projetos, nos planos, nas realizações pessoais e coisas que nós nos concentramos nessa vida, nessa terra. E às vezes achamos que é isso que vai nos preencher de verdade. E na verdade não, essas coisas são ilusórias, essas coisas nos enganam, porque muitas vezes conquistamos as coisas que sonhamos e nos sentimos vazios, não nos sentimos completos, vemos a insatisfação na nossa família e na nossa vida, por colocarmos a nossa expectativa e a nossa esperança nessas coisas. Mas quando nós vivemos diante da agenda de Deus, mesmo diante de uma incerteza, que nós não sabemos para onde vamos, ou onde vamos ir, ou chegar, ou qual é o caminho a se tomar. Mas é aí que encontraremos de fato a verdadeira realização. Porque viver diante da agenda de Deus significa estar debaixo da proteção de Deus, do seu cuidado, do seu amor, e não há lugar melhor para se estar do que ter a nossa família aos pés desse Senhor e na condução dele sobre a nossa família. Segunda transformação que acontece diante desse texto, que nós podemos ver aqui, é que a nossa família passará a desfrutar das bênçãos de Deus. Não só ela vai viver sob a agenda de Deus, mas também ela desfrutará das bênçãos de Deus. Quando você vai no verso 2, Deus diz assim para Abraão: farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Olha que promessa que Deus está fazendo a Abraão, que interessante. Viver sobre a agenda de Deus significa confiar nele, depender dele, entender que o caminho dele é sempre o melhor para a nossa vida. E isso faz com que desfrutemos das bênçãos desse Senhor maravilhoso. E diante dessa promessa que Deus faz a Abraão, lembre-se, eu disse no começo, Abraão é um senhor de 75 anos de idade. Ele não é um jovenzinho. Então, essa promessa que Deus está trazendo a ele, eu farei de ti uma grande nação, ele está prometendo dar um filho a Abraão, dar uma grande descendência a Abraão. Diferente de hoje, onde nossa maior realização, expectativas, sonhos, em conquistas pessoais, nessa época, a maior realização de um pai era com a sua descendência, com o seu legado, com o seu filho, que daria sequência à linhagem de sua família. E aqui Abraão, quando ele recebe essa promessa de Deus, ele recebe em um momento que não há mais esperança, pois Abraão já é de idade e a sua esposa, a Sara, ela também já é de idade e detalhe, ela é estéril, ela não pode ter filho. Então Abraão e Sara não têm nenhum filho. E aí Deus chega para ele e fala assim: você será pai de uma grande nação. De uma grande nação, eu abençoarei você. Essa promessa de Deus é uma missão impossível. Só que há um princípio aqui muito valioso para nós. Deus está querendo ensinar Abraão a viver na dependência. E isso é assustador para nós. Por que viver na dependência de Deus é assustador para nós? Porque nós temos o terrível hábito de controlarmos tudo que acontece em nossa vida. Nós temos o terrível hábito de queremos controlar tudo, de ter controle sobre todas as coisas.
Nós projetamos o futuro dos nossos filhos, no nosso casamento, das nossas finanças e por aí vai. A gente deposita a segurança e a confiança nisso e muitas vezes temos nos desviado da agenda de Deus por conta disso. Nós acabamos criando falsos deuses em que temos depositado uma falsa segurança. Porque em todas essas coisas terrenas ou em nós mesmos, quando depositamos a confiança nisso, quando dependemos disso, isso nos frustra, porque do dia para a noite o cenário pode mudar. Nós não temos controle sobre nada, mas quando vivemos na provisão de Deus, debaixo do cuidado de Deus, é o melhor lugar a se estar. É o mais preocupante, porque não temos o controle. Nós não conseguimos controlar nada quando dependemos de Deus, mas Deus tem o controle. Deus consegue conduzir todas as coisas. E aqui o detalhe é confiar nele. Uns confiam mais na estabilidade financeira do que na provisão de Deus. Outros confiam mais no que projetam para o futuro da família do que no projeto que Deus tem para ela. E por aí em diante, quando Deus chama Abraão, ele está garantindo que as coisas impossíveis iriam acontecer. Deus está dizendo para Abraão, quem iria dirigir a caminhada deles era o próprio Senhor. Em detalhe, nada é impossível para Deus. E aqui é importante refletir sobre isso, porque nada é impossível para Deus. E mesmo que essa caminhada pareça desastrosa, pois é um caminho sem o controle humano, mas ao mesmo tempo é uma caminhada abençoadora. Viver na dependência de Deus é assim, meu irmão. É assim. É isso que traz a verdadeira felicidade. Vivemos na dependência de Deus. Caminharmos diante da dependência dEle. Confiarmos que Ele está no controle de tudo e que Ele conduzirá a nossa vida, a nossa família da melhor maneira, porque Ele sabe como conduzir. Ele é Senhor. Eu e você somos servos, súditos desse Deus, não somos senhores, mas quando eu quero agir como Senhor da minha vida, da minha história, da minha família, eu começo a trazer muitos problemas para nós. Porque o único que tem capacidade para conduzir de forma perfeita a nossa caminhada nessa terra, com plenitude e satisfação, é Deus, somente Deus. E aqui o detalhe é, quando eu conduzo, eu estou criando ídolos, deuses falsos. Porque talvez o meu Deus é o dinheiro, é a estabilidade financeira. Então eu confio nisso, eu dependo disso. Não, eu tenho uma estabilidade financeira, minha confiança está nisso, minha dependência está nisso. Não, eu confio no projeto que eu fiz. Talvez o meu Deus seja o projeto que eu tenho para a minha família no futuro, ou para o meu filho e por aí em diante. E eu coloco a confiança nisso, eu vivo diante disso. Mas se isso começar a dar errado, aí vem as frustrações, as decepções, a falta de alegria com relação à própria vida e existência. E é por isso que Deus está dizendo, você precisa viver na minha dependência. Porque viver na dependência de Deus significa viver debaixo das bênçãos desse Senhor. Deus, ele tem poder para realizar milagres e ele faz muitos milagres acontecerem em nossas vidas quando dependemos dele, quando caminhamos com ele, ele conduzirá todas as coisas da melhor forma possível. A terceira transformação que acontece de acordo com esse texto é que a nossa família ela se tornará abençoadora. Olha o versículo 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias dessa terra. Deus não chama Abraão apenas para ser abençoado, mas também para abençoar. Quando entendemos esse princípio de Deus, nossa família ela começa a se tornar um canal de bênção para outras famílias.
problema é que muitas pessoas, elas vivem pensando somente em si mesmas. Nós somos assim, seres humanos. Queremos e buscamos de Deus as bênçãos somente para nós. E aqui Deus está dizendo a Abraão o seguinte: Abraão, eu abençoarei você, mas através de você muitas outras famílias serão abençoadas. E quando entendemos esse princípio valioso, nós começaremos a ser pessoas e famílias que agem a partir das bênçãos de Deus para abençoar outras famílias e outras pessoas. Porque nós entendemos que nós não somos apenas o recipiente das bênçãos de Deus, mas também os transmissores de bênção. Na proporção que Deus tem me abençoado, eu também preciso abençoar outras pessoas. Deus vai abençoar Abraão. Deus está dizendo: farei de ti uma grande nação, você será uma bênção, eu abençoarei você, a sua descendência, a sua família, mas também através de você, muitas outras serão abençoadas também. Então aqui Deus está trazendo como missão a Abraão de ser um abençoador também a outras pessoas. E quando entendemos isso, quando a Bíblia se torna o nosso guia de vida, da nossa família, nós vamos começar a buscar ajudar mais as pessoas. Entendemos mais a missão que Deus tem para nós, de servirmos mais aonde nós estamos inseridos, nessa cidade, para fazermos a diferença para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as pessoas que nos cercam e pedem a nossa ajuda. Nós também estaremos abençoando essas pessoas, porque nós somos abençoados por Deus. Nós vivemos na dependência de Deus e assim também agiremos, a partir da motivação correta daquilo que Deus espera para nós, pois ajudar o próximo também faz parte da missão da família que serve a Deus. E por último, nós vemos aqui nesse texto que a outra transformação que acontece é que a nossa família, ela passará a viver pela obediência. Aqui é um ponto importantíssimo para a nossa vida e para a nossa família. O versículo 4 diz assim para nós: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Até aqui só. O texto diz para nós que Abraão partiu como o Senhor havia ordenado. Isso traz uma reflexão. Qual é a reflexão? O texto não diz para nós que Abraão ficou questionando a Deus sobre o tempo que levaria, qual era esse lugar que ele iria, se havia perigos, ou o que viria a acontecer, né? Ou como aconteceria essa promessa de Deus com relação a esse filho. Ele simplesmente se levanta e vai. Deus chega com a ordem para ele: Abraão, sai daí e vai, abandona tudo e vai. E aí Abraão, ele não fica: Senhor, mas por quê? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? Mas aonde isso vai me beneficiar? Qual é o resultado disso? Mas o que eu tenho que fazer? Abraão apenas se levanta e vai. Hoje, nós temos vivido em um tempo em que tudo se tornou relativo. Tudo tem se tornado relativo. Por vivermos num tempo assim, onde o que de fato importa é a sua verdade, pois até a verdade hoje é relativa, depende da sua verdade e da minha verdade, do que a gente entende como verdade, até a Bíblia às vezes está se tornando para nós, ou nós, né? Não é que ela está se tornando, nós temos usado a Bíblia de uma forma relativa. Coisas que nos interessam, nós aceitamos, nós caminhamos, nós prosseguimos, mas coisas às vezes que vai exigir algo de nós, às vezes a gente começa a partir desse princípio: não, mas isso é relativo, não é bem por aí, Deus não espera isso da gente. Entenda uma coisa, nós temos vivido assim,
E por viver assim, acabamos vivendo em desobediência a Deus. Porque nós temos sido donos de nós mesmos, os nossos próprios guias. E aonde Deus ordena para que a gente obedeça, acaba se tornando para nós, às vezes, um conselho e não uma ordem. Não, porque Deus não está ordenando, Ele está dando um conselho. Então, se você quiser seguir, siga. Não! Nós temos feito isso em várias coisas que nos interessam, que são de acordo com o nosso gosto e vontade. Mas a família que tem a Bíblia como seu guia de vida, ela não viverá segundo os seus padrões e suas vontades. Ela simplesmente obedecerá a Deus. Ela entenderá o que Deus está ordenando. Mas o problema é que nós queremos razão para tudo. Eu quero entender por que Deus ordena isso, por que Deus está mandando fazer isso, por que Deus está falando para eu fazer isso, o que isso vai beneficiar? A gente começa com diversas perguntas para queremos entender o propósito de tudo. Deus chega a Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, dos seus parentes, eu vou te abençoar, mas vai para uma terra que eu vou te mostrar, você nem sabe onde é e eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão poderia olhar para ele e falar: poxa, mas minha esposa já é de idade, ela é estéril, eu sou de idade, saí da minha terra, do meu conforto, por quê? Por que o Senhor não pode me abençoar aqui? Por que eu tenho que fazer isso? Só que Abraão não fica questionando a Deus, ele simplesmente se levanta e vai. E nós vivemos assim, querendo resposta para tudo, o porquê de tudo, mas o que Deus espera de nós é obediência. Mesmo sem entender e ver aonde muitas de suas ordens vão nos levar, Deus espera obediência. Abraão nos deixa uma lição valiosa aqui: nós devemos obedecer a Deus seguindo o seu caminho, pois este é o resultado do amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. João 14,15 diz isso para nós. Sabemos que amamos a Deus quando obedecemos aos seus mandamentos. Então, só obedecemos de fato aquilo que é Senhor sobre a nossa vida. Pense sobre isso. O caminho que a sua família está trilhando, obedecendo, caminhando, é de acordo com o Senhor da vida dela. Se a minha família está caminhando pela motivação da felicidade, da realização pessoal, é porque o Deus da minha família é a satisfação, é a carne, sou eu mesmo, mas não é Deus. Porque se Deus for o Senhor da minha vida e da minha família, a minha família caminhará para obedecer a esse Senhor até o final. Muitas vezes sem entender, muitas vezes sem compreender aonde isso vai nos levar, mas estaremos obedecendo, caminhando em obediência a Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor da nossa família, da nossa vida. E o que importa para nós é obedecer a Ele e não aquilo que a gente quer, que a gente acha melhor. O que é melhor para a minha família, quando a Bíblia se torna o nosso guia, é sempre estar vivendo na direção desse Deus maravilhoso, que sabe o que é melhor para nós. Ele é o autor da vida. Foi Ele quem criou a vida. E ninguém melhor do que Ele para dar a direção correta para que tudo vá bem. Somente Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não entendemos muitas vezes por essa vontade de querer controlar tudo e achar que o nosso conhecimento é às vezes até melhor do que o do Senhor, né? E na verdade não. Deus sabe muito mais a respeito de nós do que nós mesmos. E o caminho dele sempre é o melhor a se trilhar. Então, pense sobre isso, reflita nesta mensagem e que Deus nos abençoe para que as nossas famílias tenham a sua missão transformada, vivendo sob a agenda de Deus. Nós possamos viver sobre a agenda de Deus, nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus, que nós possamos nos tornar famílias abençoadoras e também vivendo em obediência a esse Senhor maravilhoso. Que essa seja a missão da nossa família, caminhar com esse Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado
por esse momento de reflexão da sua palavra. Te agradeço. Peço a sua bênção sobre nós. Que nossas famílias sejam abençoadas, fortalecidas, direcionadas por Ti a cada dia mais, em nome de Jesus. E que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia esteja sobre nós a cada dia e a cada momento. É assim que oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, irmã, amigo, amiga, que Deus abençoe a sua vida, sua família e a sua semana. Você tem uma semana abençoada na presença desse Senhor maravilhoso e tendo como missão de vida viver na vontade ou sob a vontade desse Deus maravilhoso. Deus te abençoe e até a próxima.